Hoje na classe de EBD, alguém fez uma pergunta muito interessante. Como é que a gente lida com as duas alianças? Como é que a gente lida com o Antigo Testamento e com o Novo Testamento? Que parte do Antigo Testamento eu devo usar para me orientar e quais partes, de alguma forma, eu não preciso mais considerar? Como é que é isso? E isso me fez pensar ao longo do dia e como é que eu poderia explicar para vocês algo que ajudasse aqueles que querem ser aceitos por Deus, aqueles que querem ser acolhidos por Deus, aqueles que querem, sendo fiéis a Deus, cumprir aquilo que a Escritura diz. Porque nós dizemos que a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Então a gente se orienta pela Bíblia. Ok, mas a Bíblia toda? Se é a Bíblia toda, tem coisas que estão lá no Antigo Testamento que a gente não observa mais. Os adventistas guardam o sábado, nós batistas não guardamos. Eles estão certos ou nós estamos certos? E poderíamos usar outros exemplos. Não é? Há muitas regras religiosas, muitas regras de costumes, e até mesmo algumas regras que poderíamos chamar de moralidade, de limpeza, de asepsia, que nós não observamos mais. O que é que está valendo e o que é que não está valendo. E na classe de EBD, que vocês deveriam frequentar, onde a gente discute esses assuntos, a gente falou, olha, são duas alianças, são dois pactos, o segundo anulou o primeiro. Mas há coisas boas lá no primeiro. E eu queria usar o ensino do apóstolo Paulo para nos orientar. Graças a Deus que as igrejas do primeiro século tinham as mesmas dúvidas que nós temos e enfrentavam problemas similares ao que nós enfrentamos. Então nós temos os textos apostólicos para servirem de referência para nós. A situação não é exatamente igual, mas ela é análoga, ela é parecida. Então, se a gente analisar uma carta de um apóstolo resolvendo um problema parecido com o nosso, a gente tem uma luz, uma orientação para resolver as nossas perguntas. A carta que eu quero ler é a carta aos Gálatas. Vamos ler apenas no capítulo 5, embora toda ela é importante para isso. Mas vamos encurtar a leitura e vamos ler a partir do capítulo 5, verso 1. Alguém vai projetar lá, de modo que vocês podem acompanhar na projeção. Capítulo 5, verso 1 da carta aos Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Presta atenção. Vocês que procuram justificar-se pela lei, e aqui a lei é Moisés, estão separados de Cristo, vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que o chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Amém. Eu lembro que um dia Jesus estava no barco com seus discípulos e disse para eles: tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos não entenderam, pensavam que Jesus estava falando de pão.
Mas Jesus já estava dizendo para os discípulos: tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Em Atos dos Apóstolos nós vemos que quando a igreja passou a crescer em Jerusalém, muitos dos fariseus se converteram a Cristo. Então, aquele valor que os fariseus davam à lei e a observância aos detalhes da lei, eles trouxeram consigo. Mas eles não tinham andado com Jesus da mesma forma que Pedro, João, Mateus, Bartolomeu. Os fariseus não tinham andado com Jesus quando Jesus comia com publicanos e pecadores. Eles se tornaram fariseus cristãos. Estavam lá na igreja cristã em Jerusalém. Mas eles não tinham quebrado as leis do sábado junto com Jesus e entrado no campo para colher espigas, como os discípulos haviam feito. Eles não tinham comido sem lavar as mãos, como Jesus de vez em quando fazia com seus discípulos, porque eles eram fariseus zelosos da lei. Aí se converteram a Cristo e se tornaram cristãos zelosos da lei. Até aí tudo bem. Eles eram judeus, cresceram nessa cultura, cresceram nesse padrão de conduta. Esse era o estilo de vida deles. Mas aí Paulo, que tinha sido um fariseu destacado na sua juventude, ele se chamava de fariseu dos fariseus, quando se converteu a Cristo, entendeu que isso aí não tinha valor nenhum. Quando Paulo fala sobre a lei, ele diz assim: olha, se eu quisesse me gloriar na lei, eu me gloriaria. Eu sou hebreu de hebreus. O que ele está dizendo? Eu sou de linhagem pura, da tribo de Benjamim, circuncidado. No que diz respeito à lei, instruído, e dos da minha geração eu era mais fiel, observava com maior rigor que todos eles. Mas isso tudo, quando eu conheci a Cristo, eu considerei refúgio. Refúgio é uma tradução, um eufemismo. Poderia ser esterco. Ou poderia ser mesmo isso aí. Eu considerei isso como perda. Porque Paulo entendia que tudo que ele viveu dentro do farisaísmo foi uma cegueira. Ele não conseguiu enxergar Jesus, ele perseguiu a igreja. Então, quando ele se converteu a Cristo, ele jogou fora toda essa sua herança religiosa e cultural. Por isso ele escreve: eu queria conhecer a Cristo e esse ressuscitado. E ele saiu pelo mundo grego, pelas cidades gentílicas, e foi estabelecendo igrejas. A região da Galácia estaria hoje lá entre a Síria e a Turquia. E eram igrejas de gregos que Paulo estabeleceu. Mas depois de um tempo, depois de uns 10 anos, talvez um pouco mais, judeus de Jerusalém começaram a ir nesses lugares e ensinar que aqueles gregos deveriam praticar o rito da circuncisão, que é próprio do povo judeu, e observarem a lei. A gente lembra em Atos capítulo 15, tem uma tentativa de imposição similar em Antioquia, e é assim: vocês de modo nenhum serão salvos se não aceitarem a circuncisão e guardarem a lei. Observem que era um pensamento próprio do farisaísmo, que entrou no cristianismo e dizia que, para um cristão ser salvo, ele tinha que se igualar a um judeu. Circuncide-se e guarde a lei. E Paulo resiste a isso. Paulo está dizendo: não. Vocês estavam correndo bem. Quem foi o infeliz que impediu vocês de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que o chamou.
Então se infiltrou na região da Galácia uma doutrina que nós chamamos de judaizante. E principalmente a circuncisão era a marca de entrada. Como é que você se definiu como cristão? Qual é o rito que nos define como cristãos? O batismo. Quando fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e nos tornamos o quê? Cristãos. Como é que se define um judeu? Circuncisão, ao 8º dia circuncida o menino. Se alguém adiante, adulto, se converte ao judaísmo, vai ter que ser circuncidado. É o rito de entrada no judaísmo. Então é como se fosse o seguinte, na ótica dos fariseus, o fermento deles estava contaminando a igreja cristã, porque eles estavam dizendo que você tem que ser judeu e cristão. E Paulo está dizendo, não, basta ser cristão. Quem nasce judeu, é judeu. Mas quem nasce grego, não precisa ser judeu para ser cristão. Vocês compreendem? Por que isso nos importa hoje? Quando Paulo vai desenvolvendo o seu raciocínio, ele diz, nós herdamos a promessa de Abraão. Deus disse a Abraão que no descendente dele abençoaria todas as nações da terra. O descendente é Jesus, então em Jesus todos nós somos abençoados. Tudo bem. A promessa da fé. Creu Abraão no Senhor, se a gente crer no Senhor como creu Abraão, nós seremos então salvos. Nós teremos que circuncidar como Abraão circuncidou seu filho? Não. Porque nós não somos de Abraão segundo a carne, nós somos segundo a fé. Nós temos que crer como Abraão, que é chamado de o pai da fé. Nós temos que crer como Abraão, mas não circuncidarmos os nossos filhos ou nos circuncidarmos como Abraão fez. Nós não temos que guardar a lei, porque Paulo vai dizer que a lei foi um tipo de servidão. É interessante o que ele diz no capítulo 4, que a lei foi dada como um guardião. Aliás, capítulo 3. Antes que viesse a fé, diz no verso 23 do capítulo 3, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. A lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo. Ele fala que a lei foi dada para servir de freio para as transgressões. Mas a lei nunca resolveu o problema do pecado. Tanto que todo ano a pessoa tinha que voltar ao sacerdote para oferecer novos sacrifícios pelos pecados cometidos. Então, a lei não é para nós. A lei teve uma vigência durante um tempo, foi de Moisés até Cristo. Depois que Jesus ressuscitou, a lei caducou. Então, hoje nós lemos a lei de Moisés? Lemos. Nós cumprimos a lei de Moisés? Não. Mas os 10 mandamentos, acho que todos nós temos que cumprir os 10 mandamentos. Não sei se você sabe, mas 7 dos 10 mandamentos estão no livro dos mortos dos egípcios. Tem gente que pensa, né, que Moisés foi original, que Moisés subiu no monte, estava lá no alto do monte, aí Deus falou para ele, senta aí Moisés, pega aí papel e caneta, escreve. E disse o Senhor a Moisés. Tem gente que pensa que a lei foi feita assim, não é? Não é. A lei tem elementos culturais, a lei tem elementos, por exemplo, do Código de Hammurabi na Babilônia, que é anterior a Moisés, talvez uns 500 anos. A lei tem certos ritos que já eram ali dos cananeus. É muito complicado a gente explicar isso agora, mas eu sugiro a vocês que entendam que a lei é fruto da ambiência religiosa dos dias de Moisés. E depois foi sendo aperfeiçoada, acrescentada, mexida ao longo dos séculos. A lei não é um produto que foi dado lá nos 40 dias que Moisés ficou no alto do monte. A lei é um texto que foi sendo construído
ao longo dos séculos. Em dado momento, alguém acrescentou os rituais de purificação sobre a lepra. Outra pessoa colocou uns ritos lá sobre casamentos, sobre uniões que podiam ser feitas ou não. Na época da monarquia, alguém foi lá e colocou na lei qual era o direito do rei. Sabe a nossa Constituição? Que de vez em quando alguém faz lá uma emenda constitucional e vai mexendo no texto. Eu lamento dizer isso para vocês que achavam que a lei foi dada de uma forma mística e transcendente, né? Mas a lei é produto da vivência, da experiência religiosa ao longo dos anos. E quando Jesus veio, tudo isso acabou. Então nós não estamos debaixo da lei. Paulo foi muito claro quando ele escreveu sobre isso aos Gálatas. Nós somos chamados para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Paulo chama a lei de escravizadora. A lei escravizava, a graça liberta. Foi por isso que Jesus disse para os seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. Porque o que não falta é gente tentando escravizar os outros. E como é que a gente faz? Uma ferramenta poderosa para você impor o seu pensamento para os outros é você dizer que você está falando em nome de Deus. Quando alguém vem e diz assim, ó, Deus está me dizendo que essa roupa aí não é roupa de crente. Isso não é roupa de crente para academia. Pode ser que haja verdade nisso. Mas se a pessoa tivesse dito assim, olha, com licença, posso fazer um comentário? Pode, amiga. Nós somos amigas. Você pode me falar. Você é uma mulher casada, eu acho que você não devia ir para a academia desse jeito. Seu marido viu você sair de casa? Isso é conversa de amiga. Vocês entendem? É diferente eu dar uma opinião como eu acho. Eu penso. Diferente de alguém dizer, olha, Deus mandou te dizer. Eu usei um exemplo de roupa de academia, que assim eu já dei uma raquetada geral com diplomacia. Legal? Viu como é que a gente faz? Do lugar que eu estou, é muito fácil dar ordem para os outros. Porque vocês vêm para ouvir uma palavra de Deus. Não é isso que vocês falam? Vamos à igreja para ouvir a palavra de Deus. Depois vem alguém aqui e ora pelo pregador, Senhor, que seja a palavra de Deus. A palavra que veio da tua boca. Aí eu venho aqui e falo. Olhem a minha responsabilidade. Se eu começo a falar a minha opinião, aquilo que eu acho, neste lugar, quando eu faço isso, eu tenho que ter muita honestidade para dizer, isso aqui é minha opinião. É o Zé. Mas quando eu estou aqui, como é que você separa o Zé do pastor Zé Carlos? Não tem como separar. É como ser presidente da República, né? Você representa o país, não importa onde você esteja. Então não tem essa, estou falando aqui como o Luiz Inácio. Não. O Luiz Inácio falou, é o presidente que falou. Ibanez falou, é o governador que falou. A Sheila do vôlei falou, é a senadora que falou. Não tem como você separar a autoridade, o cargo, do indivíduo. Eu não tenho como separar o Zé do pastor Zé Carlos. Então, quando eu estou nesse lugar falando, vocês recebem isso como uma palavra de Deus. E é muito fácil deste lugar eu me tornar um fariseu.
legalista, que tenta impor a minha visão de mundo para os outros. Esse é o fermento dos fariseus. O legalismo. E o legalismo entra na igreja com muita facilidade. Porque, na época, o problema de Paulo é o seguinte: alguém está dizendo que para Deus aceitar vocês, vocês têm que ser circuncidados. Para quem não sabe o que é circuncisão, é uma cirurgia de fimose nos homens. Ok? Então o que se dizia era isso: você só vai ser aceito por Deus se você for circuncidado. E Paulo está dizendo, não. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma. Você é aceito por Deus por meio de Cristo. Mas eu poderia fazer coisas parecidas. Você não será aceito por Deus se você jogar futebol no domingo, porque o domingo é dia do Senhor. E houve tempo em que nós não podíamos jogar bola no domingo. Já houve uma época em que os homens não podiam usar bermuda. Se você andar de bermuda, Deus não vai aceitar você. Ou então as mulheres não podiam cortar o cabelo, porque se você cortar o cabelo, Deus não vai aceitar você. Ou não podiam pintar o cabelo, não podiam usar um adereço. Agora a discussão é tatuagem. Não vou querer discussão, que também já é matéria vencida. Mas há um tempo atrás isso era problema. Não, você fez tatuagem, seu corpo é templo do Espírito Santo, como é que você vai tatuar a sua pele? O que tem uma coisa a ver com a outra? Mas para algumas pessoas isso era um problema. E para alguns ainda é problema. Então esse é o quê? Legalismo. É melhor que eu diga, olha, quem quer fazer tatuagem, faça. Se você se arrepender, problema seu. Fez, está feito. Se você não quer fazer, não faça. O corpo é seu. Então eu não vou dizer faça nem não faça. Cada um viva segundo a sua consciência. Cada um fique em paz. Vocês compreendem? Então o legalismo, ele entra sutilmente na vida da gente. E a gente começa a controlar a vida uns dos outros. E esse é o problema. O que determina quem é aceitável a Deus? Paulo deixa bem claro, a fé em Cristo Jesus. Nós somos aceitos mediante a fé em Cristo Jesus. Pronto. Se você crê em Jesus, Deus te aceita. E a minha roupa? Você e Deus. E os meus hábitos? Você e Deus. Posso ir na academia? Você e Deus. É o Espírito que habita em você, que vai dizer a você como você deve proceder. Então que nós não permitamos que o fermento dos fariseus entrem nos nossos relacionamentos. Tá bem? Mas por outro lado, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Olha o que Paulo diz no capítulo 5, verso 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas, depois do mas sempre vem o problema. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Então, como é que a gente cumpre a lei? Por que a gente não está mais debaixo da lei? Porque a gente foi liberto da lei. E qual é o nosso aferidor? Qual é o nosso padrão? É o amor. Tem gente que critica. Eu já ouvi esses dias um amigo, eu gosto demais dele. E ele dizendo assim, tem um pessoal aí pregando que Deus é relacional e tudo se resume ao amor. É o amor. Cara, sinto muito dizer, meu amigo, é o amor. É mesmo o amor. Está aqui. Toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. É o amor que decide. Então esse pessoal que fica dizendo que pode tudo, irmão, pode tudo mesmo. Desde que haja amor.
O amor vai restringir as minhas escolhas. O amor vai limitar as minhas ações. Meu amor a Deus, meu amor à minha mulher, meu amor aos meus filhos, meu amor a vocês, meu amor ao estranho que eu nem conheço, mas a quem devo amar, meu amor até àqueles que não gostam de mim, fará com que eu tome decisões e faça escolhas que limitam a minha liberdade. O que limita a minha liberdade é o amor. E isso torna a minha vida mais próxima de Jesus. Porque quando Jesus viu seus discípulos com fome, ele nem se esquentou a cabeça que era sábado. Falou para eles, olha, tem umas espigas aí, ó. Pega e come. Mas é sábado, mestre. Bora, gente, estão com fome, pode comer. Tudo certo. Deus trabalha no sábado também. Vocês entendem? Ele viu um enfermo lá na sinagoga e curou. E o pessoal falou, pô, Jesus, o senhor tem que curar justo no sábado? Eu falei, qual o problema? Tinha uma mulher que andava 18 anos encurvada. Jesus vai lá e cura no sábado. Eles detestavam quando Jesus fazia isso. Mas parece que Jesus, mestre, o senhor fazia de pirraça ou é só para contrariar? Mas é que Jesus curava todo dia. E se fosse sábado, ele não deixava de curar, porque era sábado. Eu não creio que Jesus fazia de pirraça, falando sério agora. Mas ele curava de domingo a domingo. Para Jesus não fazia diferença. Então ele entrou numa sinagoga, a mulher está lá, 18 anos andando encurvada. Aí ele expulsa o demônio dela, a mulher fica ereta, por que você tem que fazer isso no sábado? Falou, 18 anos que essa filha de Abraão vem sofrendo. Por que ela tem que ficar mais um dia escravizada? Eu libertei. Eu costumo dizer que aquela mulher conhecia as pessoas pelos pés. Porque ela andava encurvada, talvez não pudesse enxergar o rosto das pessoas. Mas Jesus resolveu curá-la, e não se importando com os que o criticavam. Aquele homem que estava enfermo, próximo ao tanque de Betesda, Jesus o curou e disse, vai, pega a tua cama e anda. O homem estava lá enfermo há anos. Quando viram ele carregando a sua esteira, a cama era isso. Ei, por que você está carregando isso? É sábado, quem te deixou fazer isso? O homem que me curou. Quem foi ele? Não sei, mas ele me curou, estou fazendo. Aquelas pessoas, em vez de darem glória a Deus, porque alguém que estava há 38 anos doente foi curado, resolveram criticar Jesus porque era sábado. Essa é a desgraça do legalismo. Eles não têm amor. Não tem amor por uma mulher que está há 18 anos encurvada. Não tem amor por alguém que está há 38 anos deitado numa cama. Não tem amor por gente que está com fome. O que eles querem é satisfazer o seu desejo de controlar a vida das pessoas. A tirania do legalismo, gente, está viva hoje. Mas nós não devemos cair na libertinagem. Nós devemos ter o amor como a nossa referência e o amor como o nosso padrão de conduta. Paulo segue dizendo, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ou seja, se nós temos o Espírito de Cristo, a gente não é escravo do pecado. A gente consegue viver a vida santa em liberdade. E se nós andarmos no Espírito, nós não vamos ser pecadores, depravados. Nós não seremos desarranjados na vida. Por quê? Porque o Espírito vai nos conduzir numa vida de santidade. O Espírito é santo, ele nos santificará.
Então não é o legalismo que nos santifica, é o Espírito. Não é um monte de regras e de proibições, é o Espírito que habita em nós. A nossa santidade não procede de uma escravidão legalista. Nossa santidade procede da fé que nos aproxima de Jesus, do amor que nos limita e do Espírito que nos capacita. Percebam que são virtudes que nos foram dadas por Deus. Você creu em Jesus, o amor de Deus entra no seu coração, você experimenta o amor de Deus, você recebe o Espírito de Cristo e você começa naturalmente a viver de uma forma diferente, não pensando na satisfação dos seus próprios desejos, mas na satisfação do propósito de Deus. A gente começa a viver uma vida de santidade porque sabe que isso agrada a Deus. E depois de um tempo, gente, a gente nem quer nem passar perto de pecar. Porque a gente vai ficando santo mesmo. No começo é uma lutazinha, a gente tem um pezinho cá, um pezinho lá, uma memória afetiva de alguma coisa errada que a gente fazia, mas depois começa a virar uma repulsa. E aí a gente começa a ter um prazer em fazer coisas que a gente não fazia. É como orar, como ler a Bíblia, como vir à igreja, como participar de cultos. Tem coisas que a gente fala, não sei, esse pessoal vive dentro da igreja. Nossa, esses crentes são tudo fanáticos, não saem da igreja. Aí converte. Aí começa, quando é que tem culto? O pastor não veio? Tem uma reunião de oração? Não é? Nossa música muda, nossos hábitos mudam, nosso casamento muda, nossos relacionamentos mudam, mas não é porque alguém está ali fiscalizando, controlando, mandando. A gente muda de dentro para fora. O Espírito de Cristo vai nos guiando. Verso 22, Paulo fala: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Então os nossos desejos pecaminosos morrem com Cristo na cruz. E a vida do Espírito começa a frutificar em nós. Se antes a gente tinha inveja, a gente começa a ter gratidão. Se a gente antes tinha o hábito de falar demais, a gente aprende a ter moderação. Se a gente antes era egoísta, a gente desenvolve a generosidade. Se a gente era agressivo, violento, a gente desenvolve a mansidão. O Espírito tem os antídotos para todos os pecados que antes nos escravizavam. E ele naturalmente vai frutificando em nós, e nós vamos superando estas coisas que antes eram problemáticas e agora não são mais. Então, meus irmãos, a velha lei, com todas as suas proibições e limitações, era freio de arrumação na base do rigor. Olha como a lei era dura. Se um filho for rebelde e os pais o trouxerem diante dos anciãos da vila e disserem: esse nosso filho é rebelde, ele não obedece, eles o levarão para fora e o apedrejarão, e ele será morto. Essa é a lei. Quem for pego em adultério será morto. Deixa eu até beber uma água, porque se isso aí estivesse valendo, a gente estava encrencado. É mais ou menos a lei em alguns países islâmicos, né? Se você roubar, corta a mão. A lei é assim. Esse é o espírito da lei.
Esse é o espírito da lei. Tudo é na base do rigor e da punição, para ver se o medo contém o pecado. Não é isso que a gente fala hoje? Tem que aumentar a pena, 4 anos de cadeia é pouco. Eu tenho um amigo que ficou 3 dias na cadeia por uma bobagem que fez. Pensa num cara que nunca mais... E foi só uma cadeia de delegacia, nem foi um presídio. Pensa em alguém que nunca mais quer ser preso. Então vocês, por favor, entendam que a gente tem que ler o Antigo Testamento compreendendo que ele teve o seu jeito e a sua função. Mas nós vivemos uma outra época. E não é o legalismo que vai nos tornar mais santos, mas é o Espírito de Deus que vai nos santificar. Enchei-vos do Espírito, e Ele santificará vocês e a mim. Deus nos aceita apenas pela fé. Não pense que Deus vai te aceitar se você cumprir todas as regras que os outros dizem que você tem que cumprir. Faça o contrário. Creia que Deus te aceita. Peça que o Espírito Santo more em você. E Ele vai, naturalmente, transformar a sua vida. Então não pense ser transformar-se para ser aceito. Mas aceite que Deus te ama como você é. E Ele te transforma como Ele quer. Do jeito dEle, no tempo dEle, na forma que Ele entende que deve fazer. Amém? O tempo da lei já passou, estamos no tempo da graça, mediante a fé. E que Deus nos ajude a vivermos em santidade, porque o mundo está precisando de uma igreja mais santa e não de uma igreja mais legalista. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças porque Cristo morreu por nós quando todos éramos ainda pecadores. Não são os nossos méritos, não é a nossa disciplina, não é a nossa reta observância do mandamento, mas é a nossa contrição, o nosso arrependimento e até mesmo a nossa humildade quando admitimos que precisamos do Senhor. É pela Tua graça, Senhor, que somos atraídos. É pela Tua graça que somos convidados. E é pela Tua graça que somos inseridos no corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, porque tens nos curado do fermento dos fariseus. Ajuda-nos, Senhor, a percebermos o quanto ainda há em nossos corações desses resquícios de legalismo, para que a gente possa perceber a profundidade do Teu amor, Senhor. Nós queremos conhecer o amor de Deus, como cantávamos com as crianças, Senhor, grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, tão fundo, é maior que o mundo, mas é pequeno e cabe dentro do coração de quem conhece. Que o Teu amor tão grande cabe no nosso coração, para que a gente possa aprender a amar como o Senhor ama e pautarmos a nossa conduta, Senhor, não pelo fermento do farisaísmo, mas pela excelência do amor de Cristo que habita em nós. Que a graça, que a bondade, que o amor de Cristo guardem os nossos corações e nos conduza numa vida de santidade que seja agradável a Ti. E que de alguma forma, Senhor, inspire a outros neste mundo a também viverem uma vida santa. Guarda-nos e abençoa-nos por Cristo. Amém e amém.